Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós, do canal Arte Agora, estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascistas, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60 Vozes da Resistência tem a satisfação de receber Luciano Siqueira. Luciano Siqueira é um velho combatente do Partido Comunista do Brasil. Ele é um médico, ele é uma pessoa que viveu todas as fases da resistência, atravessou esse período todo, e um membro muito destacado da política pernambucana. Ele foi vice-prefeito do Recife, tanto 4 oportunidades, se mantém na ativa, orientando os jovens de gerações, transmitindo um pouco do seu conhecimento, e ele concedeu a gente a honra de ter essa conversa com ele. Luciano Siqueira, eu queria saber, de imediato, assim, o que foi que levou você, ainda muito jovem, a ingressar para o movimento de resistência ao golpe militar? Olha, Alexandre, primeiro é uma satisfação estar nesse diálogo e poder contribuir com o meu depoimento, né? Que eu imagino que, se somando aos depoimentos de muitas outras pessoas, seja possível, assim, nessa série, talvez montar um painel
em que, nesse painel, vários ângulos de visão, várias experiências possam se somar e nos aproximarmos de uma história que é tão recente e também do tempo presente que é tão instigante. Não é? Eu costumo dizer que, em relação ao golpe militar de 64, a ditadura, né, e a tudo que aconteceu e a minha participação, eu costumo dizer que eu tenho vários olhares. Né? O primeiro olhar é ainda do adolescente, que era voluntário do Movimento de Cultura Popular, o MCP, cuja sede era no Sítio Trindade, na gestão do prefeito, criado na gestão do prefeito Miquel Arraes, e para onde eu fui levado por Paulo Rosas, Paulo Freire, Germano Coelhos, que eram fundadores do MCP. Então, eu era um adolescente voluntário no movimento, atuava especificamente num programa chamado Praças de Cultura, que era coordenado por uma jovem pedagoga recém-formada, Silke Weber, que alguns anos depois veio a ser secretária de Educação de Pernambuco, que é uma professora, pesquisadora de destaque na Universidade Federal de Pernambuco. Então, o primeiro espanto meu como adolescente foi ver o golpe acontecer e aquelas pessoas que eu admirava muito e que, na visão ainda de muito jovem, me pareciam corretas e empenhadas pelos melhores propósitos a servir ao Brasil, ao nosso povo. O movimento de cultura popular procurava despertar a consciência política pela atividade de cultura, né? Ou de alfabetização, como o trabalho de Paulo Freire e a equipe. E aquilo me deu um espanto. Como é que pessoas tão corretas, tão certas, tão sérias, estavam fugindo do país, estavam se escondendo e alguns presos? E, no desdobramento, já em 1967, eu ingresso na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Medicina, e já no primeiro semestre, eu sou convidado a integrar o diretório acadêmico e inicia uma nova fase, eu digo que é um segundo olhar sobre o regime militar, que é do jovem estudante de medicina, naquela ocasião empenhado numa pauta imediata do movimento estudantil na faculdade, que era a conclusão do Hospital das Clínicas, da construção do Hospital das Clínicas, em Engenho Meio, né? A alterações no currículo que tornasse um currículo mais vivo e mais próximo da nossa realidade, com a resistência ao acordo Mercosur, que na época se celebrara com os Estados Unidos e implicava numa reforma universitária que, a nosso ver, não parecia correta, não correspondia aos interesses, enfim, da nação, do povo brasileiro, o papel que a universidade deveria cumprir, né? E, portanto, nesse embalo, a resistência à ditadura, porque o nosso movimento era reprimido, né? Os estudantes eram perseguidos e tudo. E tem um terceiro olhar, digamos assim, que é que, no meio do curso médico, eu sou atingido pelo Decreto-Lei 477, editado pela Junta Militar. A essa altura, o Costa e Silva havia adoecido, e, por um período curto, o regime foi dirigido por uma junta militar, e, em seguida, assumiu a presidência o Emílio Garrastazu Médici. Então, eles tinham editado um Decreto-Lei 47, que era uma espécie de aplicação do AI-5, e o AI-5, como todos sabemos, foi um instrumento legal editado pelo regime militar que suprimiu completamente as liberdades individuais, os direitos democráticos. A partir de então, qualquer pessoa podia ser perseguida e presa sem ordem judicial, as correspondências pessoais podiam ser abertas pela polícia e assim por diante. E para o ambiente das escolas,
não só públicas, mas também privadas, onde efervescia o movimento estudantil pela democracia, pela liberdade e contra a ditadura, eles editaram o Decreto-Lei 477, que, inclusive, dizem os juristas que era uma aberração do ponto de vista jurídico, porque punia retroativamente estudantes que tivessem, estudantes, professores e funcionários que tivessem, de alguma maneira, participado de movimentos contra a ditadura. Ele não valia apenas daquele momento para frente. Então, se alguns desistissem de lutar naquele momento, assim mesmo poderiam ser punidos por esse instrumento legal, porque ele era vigente retroativamente. É nessa leva que estudantes do Brasil inteiro são proibidos de estudar, de frequentar o ambiente universitário por 3 anos, fossem universidades públicas ou privadas, funcionários e professores. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso teve que se afastar, salvo engano meu, da USP, e se exilou, passou um tempo fora do país, atingido também pelo Decreto-Lei 477. E aí eu sou cassado, juntamente com mais 2 companheiros. Aí, para não estender essa questão, apenas eu faço aqui um registro, como se fosse uma nota de rodapé num livro. É que, em medicina, aconteceu algo singular, porque o general Souto Malan, comandante da época era o 4º Exército, hoje chamado Comando Militar do Nordeste, ele simplesmente encaminhava, na forma de ofício, aos diretores de faculdade a lista de alunos e alunas que, a juízo das Forças Armadas, deveriam ser afastados da comunidade universitária. E os diretores simplesmente obedeciam e promulgavam o ato no sentido de excluir da faculdade aqueles alunos. No caso de medicina, o diretor da faculdade, que era um homem conservador, e adotou uma postura muito digna e muito ousada, muito corajosa. Era o professor Jorge Lobo, catedrático, na época tinha cátedras, catedrático de dermatologia. Ao invés de obedecer às ordens do general Souto Malan, que pedia a exclusão do ambiente da faculdade de 37 alunos, ele constituiu uma comissão de inquérito, nomeou para presidi-la o catedrático de pediatria Fernando Figueira, fundador do IMIP, e Fernando Figueira ouviu a todos nós. E ouviu professores, funcionários, outros estudantes. E, ao final desse inquérito, ele apresentou ao pleno da congregação da faculdade, que reunia 33 professores, 30 catedráticos, 3 professores outros não catedráticos, e 3 estudantes. Eu era, inclusive, um deles, representando os estudantes. E Fernando Figueira, então, apresentou uma peça belíssima, belíssima, o resultado do inquérito. Ele inicia, Alexandre, dizendo assim: se os senhores examinarem atentamente esta relação de 37 alunos, 37 estudantes, nela irão identificar muitos dos seus melhores alunos. E passa a defender a democracia, a autonomia da universidade, a liberdade de expressão, e propõe que a faculdade não cassasse ninguém. E o pleno da congregação decidiu, por unanimidade, não cumprir a determinação do 4º Exército. Então, não fomos cassados. Nas férias, o vice-diretor em exercício, chorando, porque dizia não aguentar a pressão das Forças Armadas, era o catedrático de farmacologia. Luciano, no momento em que o Conselho aprovou o relatório do professor Figueira e, evidentemente, recusou a pressão do 4º Exército, houve algum tipo, você sabe se houve algum tipo de conflito mais rude entre o general
e o diretor da faculdade, ou o general, assimilou aquela reação? Eu não tenho essa informação, Alexandre. Eu não tenho essa informação. Mas, aparentemente, não houve algo mais sério, porque nunca se comentou. Agora, nas férias, quando não existia alunos para resistir, professores e tudo, o general voltou à carga pedindo a cabeça de 3. O Alírio Guerra de Macedo, o Marcos Burri de Aguiar, o Alírio já é falecido, Marcos Burri de Aguiar, um pernambucano, há 2, 3 anos aposentado como professor catedrático não, titular, hoje é titular, de pediatria na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu. Então, nós fomos caçados. E coincidiu que, nesse período, além de excluídos da universidade, nós éramos perseguidos. E Mas, havia o risco. Luciano, Sim. Uma coisa que a gente nota é que esse general não gostava nadinha de você, né? Quer dizer, você devia ter uma vida muito ativa, né? Você devia ser um líder estudantil que deixava esse pessoal com muito chateado, né? Você fazia o quê que chateava todo esse povo, pai? Você que é um cara tão cortês, tão gentil, mas fazia o quê que esse povo via doido? Não, na verdade, Alexandre, nós éramos muito ativos, como o Marcos Burri, que também foi caçado, como Alírio Guerra de Macedo, né? Além de outros companheiros, por exemplo, Paulo Dantas, médico recentemente falecido, que você deve conhecer, né? Não foi caçado, mas era uma pessoa de destaque no movimento. Jorge Gomes, que veio a ser depois deputado estadual, deputado federal, vice-governador de Pernambuco, era, junto comigo e com Marcos Burri, os 3 representantes dos estudantes na congregação. Né? O fato é que eles precisavam reprimir o movimento de medicina, que tinha características muito peculiares. Tinha uma solidariedade intensa dos professores, do corpo docente, né? Tinha repercussão fora da universidade. Não é? Dom Helder Câmara chegou a se manifestar em solidariedade aos estudantes. Em alguns momentos, várias personalidades de Pernambuco, como gente da área da saúde e outros, manifestavam solidariedade e apoio às nossas lutas. Era um movimento, portanto, muito amplo. Eu era apenas um dos participantes do movimento. Né? Então, eles miraram esses 3. Eu quero crer também que eles soubessem que nós éramos militantes de uma organização clandestina chamada Ação Popular, AP, né? Que era clandestina e organizava clandestinamente a resistência à ditadura. Eu imagino isso. O fato é que nós somos caçados e não demorou muito. Isso foi em 69, né? E no meio do ano, e em 70, né? Ficou impossível permanecer no Recife. Né? Meu nome constava nas listas para ser presos. Eu tive que entrar numa espécie de semi-clandestinidade, ainda no Recife. A minha namorada, que é minha companheira até hoje, né? Lucy, quase é presa por policiais armados, não é? Ali na região do bairro do Prado. Não é? E aí, na época, então, a direção da organização, a Ação Popular, que, aliás, eu já fazia parte também aqui da direção regional, decidiu que nós devêssemos fugir daqui, dar sequência à militância numa outra modalidade, né? Na militância clandestina. Aí eu digo que aí há um quarto olhar, né, meu sobre a vida, sobre o regime militar. É que eu passo a viver com minha caso aqui, né, clandestinamente,
numa cerimônia com um padre revolucionário, Moisés Lindoso, já falecido, cujo trabalho dele, evangélico, né, era junto aos trabalhadores, e nós fugimos daqui e passamos 4 anos e meses na vida clandestina, com identidades falsas. Uma outra personalidade, eu e ela. Né? Eu fui registrado num cartório em Messejana, no Ceará, né? Como se fosse um trabalhador rural. Eu tinha 22 anos de idade. Né? Escondendo minhas mãos, que até hoje são muito finas, né? E fui levado por um companheiro operário, me registrei. Eu acompanhei minha mulher a um cartório em Campina Grande, onde ela se registrou como a empregada doméstica. E com esses registros de nascimento, nós fomos à Secretaria de Segurança Pública de Alagoas e solicitamos a carteira de identidade. Né? E com a carteira de identidade, nós poderíamos destruir os registros de nascimento que eram suspeitos. Como que pessoas com o nosso jeito, nossa personalidade, nossa conversa, haviam se registrado tão tardiamente. Né? Então, eu tinha... O que era falso era o registro, a identidade não, era completamente legítima. Não? Era legítimo, Exatamente. Embora o nome fosse, os nossos nomes fossem outros. E nós sobrevivíamos como vendedores ambulantes de roupa. Nós comprávamos roupa do Ceará, de Maranguape, bordados e tudo, e comprávamos roupas de São Paulo no período de mudança da estação. E vivíamos pelo interior e vendíamos no interior. Né? Vendíamos de casa em casa. Né? E desenvolvíamos o trabalho político nessas circunstâncias. Eu já era, como eu disse há pouco, da direção regional, então eu viajava bastante, viajava de Alagoas até o Ceará, mas viajava com minhas malas de roupa, e entre um encontro e outro, eu oferecia as minhas roupas nos bairros populares. E assim nós sobrevivíamos. Né? Aí é um outro olhar, que, diria Manuel Bandeira, aí foi um alumbramento. Por quê? Embora nós tivéssemos a cabeça prena, não é? Estivéssemos sob o risco iminente de prisão, tortura e até o risco de vida, como aconteceu com vários companheiros e companheiras, né, que morreram sob tortura, né? Nós descobrimos um outro mundo, né? Que era a vida no interior do Nordeste, com as pessoas mais simples e na condição de mascates. Né? Na condição de mascates. Aí foi um grande aprendizado com a população. Né? E uma descoberta, Alexandre, é que havia a sensibilidade do nosso povo, percebia que havia algo conosco. Né? E nós registramos, ao longo desses 4 anos e meses, vários exemplos de solidariedade da população. Né? Muita solidariedade, a ponto de ficar um pouco naquela fronteira, como se eles dissessem assim: nós sabemos o que vocês fazem, mas vocês não podem dizer. Nem nós podemos dizer que sabemos. Né? Ficava aquela cumplicidade muda. Né? E o aprendizado da vida simples do povo, da solidariedade cotidiana. Né? Foi uma experiência rica. E também, nesse período, foi um período em que nós estudamos muito. É o período, por exemplo, em que eu li o Capital, né? Com orientação de companheiros mais maduros e mais experientes no estudo teórico. Né? Limos bastante e sobrevivíamos como organização de resistência à ditadura, porque nós não podíamos falar abertamente para o povo. Né?
e nós circulávamos pela região articulando a militância. Em 72, a Ação Popular resolve, por maioria quase absoluta, poucos não concordaram, resolve se auto-extinguir. Era uma organização forte, existia no Brasil inteiro, tinha nomes de destaque, como Aldo Arantes, que tinha sido presidente da UNE pouco antes da eclosão do golpe militar, era uma personalidade destacada, e vários outros. Né? O Aldo depois veio ser até deputado constituinte, depois do fim da ditadura. Né? E a AP, então, se auto... ela acaba, né? E resolvemos todos ingressar no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB. Né? Então, eu mudo de legenda, digamos assim, a legenda que eu pertencia se extingue, né? E em 72, isso já faz 50 anos, né? 52 anos, eu ingresso no PCdoB e participo também da direção regional do PCdoB. Né? Em 74, nós somos presos. Né? Aí inicia, o que eu digo, nessa ideia, nessa imagem dos olhares, aí agora é o olhar do preso político, né? Do jovem militante que é sequestrado numa praça na Mas cidade do... eles prenderam só porque você pertencia ao PCdoB? Ou havia Não, algum tipo de acusação? Quer dizer, isso porque era você motivo... Não, pertencer ao PCdoB era motivo para ser preso. já Porque era bastante suficiente para isso. Perfeito. as organizações revolucionárias todas que existiam, o simples fato de ser membro já era motivo deles prenderem, porque significava que aquele indivíduo, aquele cidadão, aquela cidadã, participava da resistência à ditadura. Né? E o fato é que um companheiro nosso, preso e bastante torturado, não resistiu e indicou o lugar onde me encontraria num final de tarde na cidade do Crato, no Ceará. Né? E numa praça lá, eu sou literalmente sequestrado. Né? O detalhe da cena, se eu for contar aqui, estende demais, mas eu quase escapo, porque eles eram 4 indivíduos. Né? Um deles me perguntou as horas, enquanto eu olhava as horas, eles me cercaram, pediram meus documentos, eu tinha meus documentos, né? Tinha até reservista, a reservista era falsificada, mas a identidade era legal. Né? Eu fazia um curso que não me entusiasmava muito, mas um curso de eletricidade no Instituto Universal Brasileiro, que existia à época, então eles tinham uma carteirinha também, né? E eu pagava imposto à Secretaria da Fazenda de Alagoas. Nessa época nós morávamos em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. E esse aí foi um grande problema, que resultou na prisão da minha mulher depois. Porque entre esses documentos, que depois eles apreenderam, tinha o meu endereço. Né? O meu endereço legal em Santana do Ipanema. Então, o que é que o senhor faz aqui? Eu disse, vim comprar roupa, eu sou vendedor ambulante. Né? E onde é que o senhor mora? Santana do Ipanema, em Alagoas. Né? Essas perguntas banais, eu respondi todas, entreguei os documentos, e num determinado momento, um dos 4 estava juntando os documentos, olhou para mim e falou assim, olha, nós vamos botar o senhor num ônibus e o senhor vai embora daqui e não vai dizer a ninguém o que aconteceu nessa praça. Então, por segundos, eu pensei que tinha me safado. Mas um deles, um outro, a uma distância assim, de 1,5 metro, mais ou menos, me pareceu ser o chefe da operação. Ele tirou do bolso uma foto 3x4, que eu percebi de relance que era uma foto da minha carteira de estudante na Faculdade de Medicina. Aí
botou o dedo aqui, que eu usava um bigode, e na faculdade eu não usava bigode. Eu estava usando cabelos mais ou menos assim como o seu, um pouco longos, e ele botou o dedo aqui, puxou meu cabelo para trás, eu sempre tive umas entradas assim, comparou com a foto e disse: é o cara. Quando ele fala é o cara, eu percebi que vários outros se levantaram na praça. Era uma operação para me prender. Né? E com uma rapidez absurda, eles me encapuçaram, algemaram e me arrastaram para dentro de uma viatura. Aí começa o período do jovem militante revolucionário, é o olhar do militante revolucionário preso, o olhar do militante preso sobre a ditadura. Eles passam numa pensão em Juazeiro, onde eu tinha dito que estava hospedado, estava mesmo, pegaram minhas coisas, e fica aqui o registro, né, cúmplice entre nós dois que gostamos de livros. E pegaram um livro que eu só viajava lendo também. Né? Pegaram A Insurreição Praeira, né, de Edson Carneiro, né, que é uma obra clássica sobre o movimento da praia. Né? E, bom, me levaram para um lugar que, posteriormente, no presídio lá em Itamaracá, desculpe aqui, em Itamaracá, os cearenses que eu encontrei lá no presídio disseram que certamente era um quartel do Exército que estava sendo construído próximo ao campo de futebol de Juazeiro. E lá eu tive a primeira tarde de tortura, numa sala vazia, sem móveis, sem luz. Eles acenderam 4 velas nos cantos, tiraram minha roupa na marra, mandaram eu me despir, eu não me despi, porque os companheiros que já haviam passado pelaquela situação diziam que no momento que você aceitasse uma ordem de um torturador, você perderia a sua guarda, e aí não se controlaria mais. Eu não aceitei, e eles tiraram minha roupa, né, na marra, e foi uma tarde inteira de muito espancamento, chute, joelhadas e tudo, em que eles queriam que eu reconhecesse que eu era Luciano Siqueira. Mas eu dizia que não. Meu nome é Roberto Luiz Pereira. Eu sou um vendedor ambulante. Eu não sei de que é que o senhor está falando. Por que é que o senhor me prendeu? Né? Mantive essa atitude o tempo todo. Né? Há um momento assim que, depois, toda vez que eu me relembro, eu me emociono muito, porque quando eles puxam minha camisa, cai um botão, eu percebo que era uma camisa xadrez que eu tinha ganho de um irmão meu. Né? E o que é que tem a ver essa camisa? É que lá atrás, no período da cassação, quando surge a lista dos 37 alunos, nós reagimos imediatamente. Alunos, com a solidariedade dos professores, e nos dividimos, na ocasião, no final de manhã, no restaurante de medicina, que era na própria faculdade. Os alunos abandonaram as bandejas, a fila, foram para o diretório para uma reunião para se decidir o que fazer, e 1h começava uma aula para 200 alunos do anfiteatro de anatomia, da turma do primeiro ano. Na época era primeiro, segundo, terceiro ano, hoje são períodos, né? E me coube ir nessa sala, é um anfiteatro assim, onde existe, né? E nessa ocasião eu estava com essa camisa xadrez que meu irmão havia me emprestado. E eu falo, leio a lista, falo de cada um dos alunos, e eu sou muito emotivo, né? Eu vivo com a emoção à flor da pele. E eu me controlei a duras penas, porque quando eu falava, na plateia, os colegas, né, se emocionavam muito. Alguns choravam. Né?
E quando eu termino de falar, propondo resistir às cassações, essa turma toda se levanta aos gritos, não é? Se junta aos poucos que tinham ido comigo, a gritar baixa as cassações, e um professor que ia dar aula, o professor João Sampaio, eu não sei se ele ainda vive, ele me deu um abraço, eu era bem magrinho, e o pessoal me chamava às vezes de magro, aí ele deu um abraço e disse, magro, pelo menos essa vitória nós já tivemos. A reação dos colegas. Né? E daí até o relatório de Figueira, houve várias manifestações contra as cassações. Essa camisa eu devolvia meu irmão, e eu já na clandestinidade, numa passagem aqui clandestina, muito cuidadosa, eu recebo dele um pacote de roupas, que certamente eu precisaria e tal. E coincidiu de eu ser preso com essa camisa. Então, na hora que eu era torturado, me vinha à mente a cena no anfiteatro de anatomia. Né? Isso me deu muita força para resistir. Anoiteceu, eles me vestiram novamente. Eu estava um pouco frágil, eu sempre fui franzino, mas estava gripado e a tortura era muito pesada. Né? E quando eu dava sinais de que estava amolecendo, digamos assim, eles me jogavam um balde d'água gelada, água muito fria, e seguiam até que, em um determinado momento, já anoitecendo, me vestiram, me encapuçaram novamente, me algemaram. Foi o único momento em que eu vi os torturadores. Daí em diante, todos os torturadores, eu estava ou com capuz ou com uma venda de um material parecido com borracha, muito semelhante ao que os americanos usavam com os Vietcong na Guerra do Vietnã. Né? Prendi aqui que você não via nada. Né? E me botaram numa viatura e foi uma viagem longa, interrompida no meio da madrugada, onde me botaram numa cela, eu julgo que era uma cadeia de interior, e a viagem prosseguiu, e por volta talvez de 1 hora da tarde, eles me botam num lugar que eu vinha saber depois, era o cárcere da Polícia Federal de Fortaleza. Né? Aconteceu até uma cena um pouco ridícula, né? É que depois que eu entro na cela, aí um carcereiro da Polícia Federal lá do Ceará, eu sem o capuz já, ele olha para mim assim, era um cidadão já de uma certa idade, cabelo branco, aí ele falou, vou dizer exatamente como é que ele disse, olha, filho de uma puta, né? Você não quer colaborar, colaborar é dar as informações, né? Não quer colaborar, pois você está fodido, porque você está na fronteira com o Chile. Aí eu não me contive e dei uma gargalhada, né? Ele ficou indignado. Primeiro, eu não podia estar em fronteira de país nenhum se eu tinha viajado de carro de Juazeiro, né? Do Ceará, até aquele momento. Né? E segundo, o Brasil não tem fronteira com o Chile. Né? Nós não temos fronteira nem com o Chile, nem com o Equador. Né? Mas quando anoiteceu, durante 3 dias seguidos, eles me levavam para Luciano, e nesse momento, ele, depois de desmascarado, ele teve alguma reação? A sua gargalhada despertou nele Não, alguma eles foram. reação? Isso mais tarde você vai ver. Né? Mas nem sei se ele era torturador. O fato é que, ao anoitecer, me pegaram nessa cela, um capuz, me botaram no chão de uma viatura, que é sempre assim, você era transportado no chão, né? E no transcurso para algum lugar, estava chovendo, e eu escutei um deles dizer, toda vez que chove, essa lagoa transborda. Aí, mais uma vez, os companheiros do Ceará, lá em Itamaracá, me disseram que provavelmente eu fui levado para um quartel do Exército, que tinha passado numa lagoa lá em Fortaleza, chamada Iparangaba. Lá nesse lugar, que possivelmente era um quartel do Exército, eles colocavam
um televisor num som altíssimo, né, ensurdecedor, e aí foram 3 noites até amanhecer de tortura. Aí era muito choque elétrico. O choque elétrico é terrível, porque você, além da dor, uma dor insuportável, né, você perde o controle do corpo. Né? E eu me feri muito, que eu não queria gritar, e me mordia muito. Né? Na madrugada, já amanhecendo, eles me levavam de volta para a tal da cela, né? E isso durou 3 noites. Tem aí uma ocorrência, é que no segundo dia que eu estava nessa cela, já bastante fisicamente debilitado, eu percebi que era uma beliche assim que tinha ao alcance da mão uma lâmpada. E me passou pela cabeça a ideia de frustrá-los. Eu digo que eles vão me matar na tortura. Então, por que é que eu não resolvo agora? Não é? As pessoas, quando cortam os pulsos, na verdade, estão querendo chamar a atenção. Não é propriamente um suicídio. Agora, para um estudante de medicina, se quisesse acabar com a vida, era quebrar a lâmpada e cortar a jugular. Né? Dar um corte aqui no pescoço. E eu pensei um pouco, não sei quanto tempo, depois eu cheguei a tirar a lâmpada. Nesse momento, aí eu me lembrei de uma passagem de Saint-Exupéry, eu acho que é em Terra dos Homens, em que ele relata que um companheiro dele do correio aéreo francês caiu nos Andes, na época que a navegação aérea era muito precária. Era o Mermoz. E o Mermoz ficou vários dias na neve, caminhando sem destino, na expectativa de que fosse localizado e salvo. E depois que efetivamente foi localizado e salvo, e já em recuperação no hospital, ele teria contado ao Saint-Exupéry, que também era aviador, o autor do Pequeno Príncipe, né, de Cidadela e vários outros títulos que tem aqui também na nossa biblioteca. E então ele conta para o Saint-Exupéry que tinha momentos de exaustão e tinha vontade de se deixar ficar na neve, ali morrer e encerrar o sofrimento. Porém, ele se lembrava, e minha mulher? E meus companheiros de trabalho, meus amigos? Se eles imaginarem que eu ainda estou vivo, eles certamente esperam que eu resista. Então, esse Mermoz se levantava e continuava caminhando. Isso me veio à mente, porque numa hora dessa, de extremo sofrimento, eu tenho a impressão que acontece com todas as pessoas. Você é chamado a levantar tudo aquilo que você acumula no seu espírito ao longo da vida. Né? E aí pela primeira vez, eu me lembrei de Lucy. Não é? Porque a tensão era tão grande que eu só estava pensando na resistência ali. Aí pensei nos companheiros de faculdade, pensei nos colegas que se levantaram no anfiteatro aos gritos contra a cassação. Aí eu imaginei, se eles souberem que eu estou preso, a expectativa deles é que eu resista. Aí eu pus de novo a lâmpada no lugar e fiquei pronto para a sequência que viria. No terceiro dia, eu devo ter desmaiado, devo ter perdido os sentidos. Porque eu acordei já manhã alta, eu estava inteiramente despido, sem algema, sem capuz, sem a venda, muito movimento em torno, e aos poucos eu fui recobrando os sentidos e me dei conta, eu estou preso, estou sendo torturado, deve ter acontecido alguma coisa, porque eu estou nessa situação e resolvi ganhar tempo, ficar quieto. E lá para as tantas veio um deles, eu acho que não era médico, porque pegou um estetoscópio
o aparelho de ausculta e percorreu o meu tórax aleatoriamente, porque a ausculta cardíaca tem os seus pontos. Eu digo, esse cara não é médico. Aí eu prendi a respiração. Quando eu prendi a respiração, eu vi ele dizer, o filho da puta está pifando de novo. Aí eu digo, bom, já é isso que aconteceu, eu devo ter perdido os sentidos. Mas não demorou muito, aí foi aquele alvoroço, o doutor está chegando. Eu vi alguém dizer. Aí me botaram o capuz, a algema, aí veio um médico me examinar. Quando o médico estava me examinando, um deles disse, esse cara ia ser seu colega. E o tal do médico só resmungou. Me examinou, aí não tinha como enrolar o médico, né? E ele pegou uma lã de amoníaco, levantou o capuz, botou no meu nariz, eu me mexi todo. Eu só ouvi o cara dizer com uma voz grave, né? Já está bom e praticando yoga. Só disse isso e foi embora. Aí os caras caíram de novo em cima, né, para continuar torturando. Mas eles me botavam de pé e eu caía, eu estava muito fragilizado. Aí há um período de algumas horas, eu não sei quantas horas, em que eles me sentam num lugar que parecia uma cama, não sei se era uma cama, encostado na parede, e se alternam. Alguns dizendo que iam me jogar no mar, no alto de um avião. Ou diziam que iam me levar para o Araguaia, onde havia a guerrilha do Araguaia, para eu me juntar aos companheiros que estavam na guerrilha. Eu achava isso absolutamente fora de propósito, porque eles queriam informações daqui. Eu não sabia nada da guerrilha, que queriam me botar lá? E queriam jogar dentro de um buraco onde eles botavam os guerrilheiros mortos. E outros vinha e dizia que eu era jovem, tinha toda uma vida pela frente, que eu deveria colaborar para encerrar aquele sofrimento, aquela coisa toda. E tal, se alternaram até que, num determinado momento, eles devem ter recebido ordens para me transportar para outro lugar. E me vestiram todo, me arrumaram, né? Me calçaram o sapato e me levaram para a base aérea de Fortaleza. E lá na base aérea, com muito movimento e tudo, né? Um deles levantou o meu capuz assim, e eu identifiquei como um dos que me prenderam lá no Crato. Era um baixinho, cabeludo, barbudo. Aí ele virou assim e disse, olhe, filho de uma puta, você não quis colaborar aqui, mas porque os torturadores de um lugar, quando não conseguem arrancar do preso as informações, eles são derrotados, né? E ficam mal na escala, né, do sistema que eles tinham. Ele disse, então, mas você agora vai para o inferno. O lugar que você vai é um inferno. Aí você vai ver, né? Aí eu percebi que ali era um ambiente meio público, né? Aí eu disse lá um palavrão que envolvia filho da puta e tudo. Esse cara só faltou morrer de raiva e me amarraram num avião que eu percebi, porque o capuz escorregou um pouco, eu percebi que o piloto calçava botas, né, militares, e eu viajei amarrado num avião da FAB, que fez uma escala, eu suponho que tenha sido Natal, e me trouxeram para cá, para Recife, para o DOI-CODE, aqui onde era o quarto exército, ali no parque, ali na esquina da Rua do Príncipe, com faculdade de Direito ali, tudo, né? Eu vim saber isso depois que me levaram para ali. Me levaram do aeroporto para ali e já iniciaram uma sessão de tortura. Eu perdi os sentidos novamente. Acordei, eles aplicando, eu acho que era glicose, né? Fazendo uma aplicação de glicose. E aí, no todo, foi um mês e 27 dias de tortura psicológica, física, não é?
E no 7º dia que eu estava no doicode, já no começo da madrugada, eu vi passar no corredor minha mulher presa, que é uma situação que eu não desejo, eu ia dizer nem o inimigo, mas eu não tenho inimigos pessoais, nunca tive, nem vou ter, né? Não desejo a ninguém, né? Eu vi que ela passou presa. E depois eu escutei os gritos dela sendo torturada. E depois eles me levaram para vê-la na tortura. Ela estava com uma presilhazinha, um jacarezinho, do choque elétrico, no mamilo e outro na coxa, né? E eles gritando aqui no meu, por trás de mim, né? Pedindo que eu dissesse que eu era Luciano Roberto Rosa de Siqueira, né? Quer dizer que, até então, você não tinha ainda admitido que era o Não, Luciano. não tinha dito que era Luciano. Rapaz, Aí esses caras nessa, são malucos. é Eles, nessa, ele, nessa, essas torturas todas era somente para saber se você era o Luciano. não, eles queriam que eu dissesse que era o Luciano e queriam as informações que o tal do Luciano devia saber, porque era da direção regional de um partido, né? São Conhecia as malucos. áreas e tal. E era assim que as coisas aconteciam. E aí, Alexandre, eu sei que é duro quem assistir isso, escutar esse relato, mas eu acho que é preciso dizê-lo, né? É que naquela tensão de ver a minha mulher naquela situação, né? Sendo torturada, né? E aqueles gritos ao meu redor dizendo o seguinte: você é ou não é o Luciano? Eles até diziam o meu nome completo, né? Aí eu disse: eu sou, né? Foi um erro e uma falha. Eu disse: eu sou. Quando eu digo isso, ela baixa a vista, assim, né? E eles me levaram. Aí não interrogaram mais a mim, nesse momento. Me levaram, jogaram na cela. Essa altura, ela quase não me reconhece quando ela me viu, porque eu estava cheio de hematomas, eu estava andando com as pernas abertas, porque muito espancamento nos testículos e muito choque elétrico, né? Eu estava desfigurado já. Me jogam na cela e eu tomo consciência do que tinha acontecido. E eu passei o resto da madrugada, eu chorei muito, emocionado, e amanheceu o dia eu querendo ser interrogado, eu querendo ir de novo lá. Eu digo: esses caras não vão me vencer, né? E foi essa luta. Ela resistiu muito também, né? Ela foi muito brava, a ponto de que nós evitávamos filhos, para não correr o risco de sermos presos com criança pequena. Mas depois de passar esse período, depois do inquérito na Polícia Federal de Alagoas, foi feito lá, porque nós morávamos no interior de Alagoas, lá em Itamaracá, ela foi presa, ela foi solta primeiro, e aí, nas visitas em Itamaracá, nós tomamos a decisão de que, quando saísse da cadeia, retornaria à vida legal, continuaria a militância, mas na vida legal, nós podíamos arriscar ter filhos, né? Então, a minha filha mais velha, que é arquiteta, urbanista, ela foi concebida no presídio. E foram 9 meses de arenga, eu e minha mulher. Porque eu queria que nascesse uma menina, eu queria botar o nome da mãe, para homenageá-la pela bravura com que ela enfrentou, né? Aquela situação toda, as torturas e tal. E o fato é que eu terminei vencendo, nasceu uma menina que tem o nome da mãe, para homenageá-la pela resistência. Então, esse é Aí você vê toda a atrocidade do regime, você vê que a tortura não se justifica sob hipótese alguma na sociedade humana. Nós assistimos no DOI-CODE um companheiro nosso, falecido até pouco tempo atrás, né? Minha mulher estava de frente para ele numa cela do DOI-CODE, ele enlouqueceu.
teve um surto no doicode, porque ele tinha uma úlcera varicosa aberta, os caras davam um choque na úlcera, choque elétrico na úlcera, e ele resistindo, mas os torturadores diziam: estamos lendo seus pensamentos, porque se baseava em informações de um outro que havia fraquejado e falava coisas que ele estava negando. Então ele perdeu o juízo. Ô, Situações ô, ô, mais diversas. ô, Luciano, naturalmente, falar depois de muito tempo fica muito cômodo, não é? Eu não teria condições de opinar sobre as coisas que você sofreu, não é? Porque o sofrimento é indizível, né? Indescritível, né? Ninguém pode, né? Mas eu, pessoalmente, eu entendo que é muito severo o julgamento de quem interpreta fraqueja. Leva pancada. Rapaz, esses caras são treinados para fazer sofrer, não é, Luciano? Eles são treinados para arrancar sofrimentos. E depois acaba. Eu não E é sei, eu saber. acho que é até injusto. Eu acho que é até injusto é, acusar o companheiro que não aguentou, né? Se ele pudesse resistir um tempo, porque até agora, Luciano, eu já conversei com muita gente aqui, e quase que houve unanimidade. Eles falam nas primeiras 72 horas, né? Que o importante era conseguir vencer as primeiras 72, porque depois a informação dele já não teria muito significado, porque as pessoas já tinham tomado as precauções, né? E aí teve, eu não sei, no seu caso, uma coisa horrorosa, né? Porque você já preso já há muito tempo, mas eu acho que é uma coisa mais de sadismo mesmo, né? De malvadeza, de perversidade, de doença, de coisa que acho que nem a psiquiatria explica. Na verdade, Alexandre, eu concordo com você que é preciso compreender que é uma situação anormal. Né? E a tortura é cientificamente preparada. Né? Não é uma coisa, um espancamento comum, não é um choque elétrico comum, não é uma tortura psicológica comum. Eles foram treinados pela CIA, não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. E, e é verdade. Né? Nós não tínhamos no PCdoB essa história das 48 horas, a coisa assim, não existia isso. Não é? Agora, existia também o seguinte: o fato que eu vim saber depois é que quando, no DOI-CODE, uma situação lá, que eu percebo é que tinha vários outros presos do nosso partido, tinham mais de 20. E as pessoas não imaginavam que eu pudesse estar preso. E pressionado dizia: não sei, quem sabe é o magro eu. Então eu fui também muito torturado para dar informações que jamais eu soube. Por exemplo, eles me perguntavam muito por um gordo da Bahia, que era um dirigente regional do partido, que eu nunca conhecia. Esse rapaz já morreu, eu nunca conheci pessoalmente. Por informações truncadas que eles tinham, né? E tal. Então não é uma coisa simples. Você convive com a fraqueza humana, né? E com a capacidade de resistência também do Ô, ô, indivíduo. Tanto você ô, subestima, todos nós subestimamos ô, nossa Luciano, capacidade de resistência. essa época que você estava preso e sendo torturado, era o governo de quem? Do Médici ou do Geisel? Já era Geisel, Já era já era Geisel? Geisel. É, já era Geisel e recentemente a CBN divulgou em podcast umas 5 ou 6 reportagens sobre a ditadura, e tem a fala, inclusive, de Geisel, em alguns momentos. E, naquele período, ele mesmo dizia para Hélio Gaspari, o jornalista, que a partir de tal momento, a ordem era matar. Não é? A ordem era matar. O, o fato é que eu me convenço que o ser humano tem uma capacidade de resistência maior do que você imagina. Não é? Maior do que a gente imagina. Não é? Agora, não é uma coisa simples, de forma alguma. Depois é o período de Itamaracá, da prisão,
eu reencontro muitos companheiros do movimento estudantil, de correntes políticas distintas, né? Faço grandes amigos entre eles. 2 deles são Marcelo Mário de Mello, poeta, jornalista, né? Que era dirigente do PCBR, era outro partido. Né? O Chico de Assis, poeta, ambos poetas que eu publico regularmente no meu blog, né? E vários outros. E nossos companheiros que também foram presos. Em Itamaracá, o PCdoB, nós nos constituímos como uma célula do partido. E trabalhamos, discutimos e agimos coletivamente. Né? Então, é um período também da resistência dentro dos presídios. Né? E eu cheguei a participar da primeira greve de fome. Né? Agora eu já não me lembro quantos dias foram, 14 dias, eu não me lembro assim. Né? Depois houve outras greves mais prolongadas. Né? Então, é um outro olhar. Então, eu tive a oportunidade de ir juntando diversos, digamos assim, diversos ângulos da resistência à ditadura. Quando eu saio da cadeia, eu tinha direito a retornar à faculdade de medicina. É outra experiência também muito rica, porque eu retorno quase 6 anos depois que eu fui cassado. Você foi inicialmente cassado, depois foi preso, julgado e condenado, é isso? Não, eu fiquei 1 ano e meio. Né? Eu terminei. O Estado brasileiro me deve, porque eu tive, segundo a advogada na época, Mestre Albuquerque, disse que eu tive uma sorte imensa, porque aconteceram 2 fatos. Segundo ela, eu não tenho elementos para dizer que exatamente aconteceu assim. Não é? No meu julgamento, toda a peça acusatória se baseava no depoimento de um pequeno fazendeiro da Paraíba que havia nos acolhido e cedido a fazenda para uma reunião. E esse rapaz foi muito torturado. E eles montaram a peça, podiam ter feito diferente, mas montaram a peça nesse depoimento. E na auditoria militar, ele foi depor. E negou tudo, inclusive disse que jamais tinha me visto. Não é? E atribuiu as declarações que constavam nos autos às torturas. Não é? O outro fato, segundo a advogada, é que estava interinamente na presidência do tribunal um juiz que era presidido, a Justiça Militar, era um juiz civil e o colegiado militar, chamado, não sei, Ratacaso, se eu não me engano. E ele estava numa fase de muito atrito com o fato de que existia quase que julgamentos sumários, porque as peças não eram... Essa coisa assim, é o que ela disse. O fato é que, na presença dele, eu, Alani Cardoso, João Bosco Hollenberg Cortes, né? Nós denunciamos, no detalhe, as torturas todas, solicitamos que constasse nos autos. Como o juiz não permitiu que constasse nos autos, nós nos negamos a assinar o nosso depoimento. Não tem um depoimento assinado. E o fato é que, depois de 1 ano e meio de cadeia, eles me absolveram. Né? Quer dizer, pega a pessoa, uma pessoa que o único crime era não concordar com é um anseio de liberdade, não concordar com o que está acontecendo, passa 1 ano e meio preso, torturando, e depois inocenta, e daí? Eles pediram desculpas, eles deram algum tipo de ressarcimento? Jamais. Mas já aconteceu com vários casos assim. Por exemplo, o Glênio Sá. Glênio Sá era um estudante norte-rio-grandense, meu conterrâneo, eu sou de Natal, estudava no Ceará e era militante do PCdoB e participou da guerrilha do Araguaia. Foi a resistência armada à ditadura no Araguaia. E lá ele foi preso.
Foi barbaramente torturado, depois foi solto. Porque os militares não processaram, porque processá-lo teria que acusá-lo de participar da guerrilha. E eles preferiram não tornar público o reconhecimento que a guerrilha existia. Então, são circunstâncias, né, em algumas situações assim, que você... Né, bom, aconteceu. E o certo é que eu tinha direito a voltar à faculdade de medicina, retornei, já fui aluno de colegas que tinham entrado comigo na faculdade, já eram professores, né? E aí vivi o período da conclusão do meu curso, mais 3 anos. Inicialmente eu era um misto de estudante de medicina e artesão, porque quando eu saí da cadeia, nasceu a minha filha, nós não queríamos depender da família, eu tinha aprendido a fazer bolsa de couro lá no presídio, e nós vendíamos nossas bolsas na feira livre, na feira de artesanato de Boa Viagem, né? E estudava medicina. E teve até uma ocasião engraçada que eu virei a madrugada pintando bolsa e sujei as minhas unhas com uma tinta chamada Enigma e não deu tempo de limpá-las. E eu vou ter uma aula prática de clínica médica no Hospital Pedro II, que era o Hospital das Clínicas ainda. E quando eu fui apalpar o abdômen de um paciente, já era um cidadão idoso, ele percebeu minhas unhas sujas e tomou um susto. E aí, o pior é que a explicação que eu dei deve ter deixado ele mais aperreado. Porque eu disse, olha, isso não é sujeira, isso é tinta. É porque eu sou artesão, eu faço bolsa de couro. Quer dizer, então o sujeito que estava sendo examinado por um médico descobre que o médico era um artesão, né? Fui aluno, e aí, Alexandre, eu vou só citar aqui um fato. Primeira aula que eu assisto era de um exame citologia esfoliativa na disciplina de patologia geral. É um exame que tem a ver com a prevenção, diagnóstico do câncer do colo de útero na mulher. O professor entrou na sala, os alunos puseram cadernos em cima da mesa, o professor falou, exibiu uns slides, todos anotaram, a aula terminou e ninguém sequer perguntou nada, nem questionou nada. Eu fiquei atarantado, porque no período anterior, embora fosse ditadura, tinha debate. E medicina não existe uma verdade única, tem muitos questionamentos sobre tudo. Eu saio da aula diretamente para o gabinete do diretor do curso médico, que tinha sido nosso catedrático de histologia e embriologia, Hélio Mendonça, grande e solidário com o movimento estudantil. Eu cheguei para ele e disse, doutor Hélio, eu acabei de assistir uma demonstração coletiva de subserviência mental. Aí contei para ele a aula, né? Aí ele disse, meu caro, prepare-se, a ditadura faz muito mal à universidade, muito mal à nossa juventude. Prepare-se, porque você vai ver isso nessa fase atual do curso médico. Então, foi um impacto também, né? Por um lado, esse impacto dessas situações assim. Por outro lado, a felicidade de ter sido acolhido na faculdade como filho. Eu e o Marcos Burri voltamos à faculdade, ele também tinha sido preso, e fomos acolhidos com carinho, atenção pelos professores, pelos funcionários, né? Eu conversei com vários professores, trocando ideias, né? Isso era que ano? Isso era, deixa-me lembrar agora aqui, 75. Quer dizer, isso ainda era o período pré-anistia, não é? Ainda era ditadura. Ainda era ditadura. Eu e os companheiros que saíram da cadeia ficavam vigiados, né? Vigiados. O fato é que eu concluí o curso médico inicialmente como artesão, mas no último ano e meio eu fui contratado para chefiar a sucursal do jornal Movimento, que era um semanário de resistência à ditadura. Embora eu não seja jornalista, eu já escrevia muito, e me
pensaram, o Raimundo Rodrigues Pereira, que era o grande fundador e editor do jornal, deram a vista para ele, então eu assumi aqui a direção da sucursal do jornal, concluí o meu curso, fiz concurso para residência médica, passei, então fiz a residência médica, fiz também uma pós-graduação, eu sou médico sanitarista também pela Fiocruz, né? Estava certo de que iria voltar para o interior, agora como médico, para desenvolver o trabalho do partido no interior, né? Era essa a nossa ideia. Quando a ditadura estava em declínio e o partido resolve disputar as eleições pela legenda do MDB. E aqui em Pernambuco, depois de muita discussão, o partido estava se rearticulando, a tarefa veio para mim, de ser candidato a deputado. E, desgraçadamente, eu me elegi. Desgraçadamente, do ponto de vista dos meus planos como médico. Porque fui eleito, era um deputado extremamente ligado às lutas populares, à luta sindical. Não é? É uma fase de muitas greves, muitos movimentos. Não é? E passou a haver um choque entre a minha atividade política e o exercício da medicina. Porque eu levo muito a sério tudo que eu faço. Não é possível ser um bom médico sem participar de reuniões clínicas toda semana, sem continuar estudando, sem ir a congresso. Eu estava completamente puxado e eu fiz um curso médico sempre com muito sacrifício. Né? Nunca foi fácil para mim, mas, infelizmente, a tarefa do partido terminou me afastando da atividade médica. E aí é esse caminho todo que eu percorri. E, nesse período, já é o declínio da ditadura, tem a campanha das diretas já. Nós participamos ativamente aqui, eu fui do comando da campanha das diretas já em Pernambuco. Né? Depois, a proposta de emenda Dante Oliveira não chegou a nem ser votada, não deu quórum, mas depois, como se sabe, vem a candidatura indireta de Tancredo Neves, que foi o modo de derrotar a ditadura, e mais novamente mobilizações de rua para pressionar o Congresso Nacional, o Colégio Eleitoral, a votar, a maioria votar em Tancredo e não em Maluf, que era o candidato dos militares. Então, eu vivi esse momento também. Né? Nós vencemos, a ditadura se extinguiu, né? E é toda essa trajetória que eu vivo até hoje. E eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam que eu nunca me arrependi, felizmente, de nenhuma das minhas escolhas. Pra você ter uma ideia, Alexandre, aqui, num cantinho da biblioteca, ainda tem uns livros de medicina. E eu não sou mais médico há muito tempo. É porque eu vou a um hospital visitar uma pessoa, me inteiro da situação, às vezes a paixão vem e eu arranho o livro, vou na internet pesquisar sobre aquela patologia, quando eu nem vou acompanhar o doente. Mas não me arrependo de ter percorrido o caminho, porque, na época, acontecia o seguinte, eu digo, olha, para ser o pediatra que eu quis ser, que eu fui generalista, depois quis ser pediatra. Para ser um bom pediatra, tem muita gente aí disponível, saindo da faculdade. Mas, para cumprir essa tarefa que o partido está me pedindo aqui, infelizmente, nós não tínhamos outra pessoa naquele momento. Aí eu continuei com a minha ideal da luta, que eu aprendi lá desde o MCP, né? Desde adolescente. Então, essa é a trajetória. Né? E tem esses períodos todos que nós vivemos, e aqui eu me permito fazer um parêntese. Conversas como essa eu já tive muitas. Né? Algumas delas estão registradas em livros, inclusive, ou nos arquivos de memória do partido, do órgão de estudo e pesquisa do partido, que é a Fundação Maurício Grabois. Tem um longo depoimento, detalhado e tudo. E eu tive o prazer de ser entrevistado, ainda hoje eu tenho, por estudantes, por jovens estudantes. Em uma ocasião, eu era vice-prefeito e recebi um grupo de alunos do Colégio Nóbrega, que não tinha fechado ainda. Eram todos adolescentes. Me entrevistaram sobre a ditadura militar. Chegaram com uma lista de perguntas, certamente orientado pelo professor.
E quando tinha terminado a entrevista, eu disse, bom, terminou, não tem mais pergunta. Aí um rapazinho, ainda era na época do gravador, né? Aí ele fechou o gravador, aí uma garota, me lembro muito que fosse hoje, ela tinha uns óculos assim de aros grossos, aros escuros. Ela não tinha feito nenhuma pergunta. Mas durante toda a entrevista, ela tinha o olhar fixado em mim. Aquilo tinha me chamado a atenção. Aí ela disse, eu tenho uma pergunta. Disse, pois não. Aí o colega dela ligou de novo o gravador. Aí ela disse, por que o senhor não sente mágoa? Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Eu até me emocionei na hora que ela fez a pergunta. E eu disse, por que é que você pensa que eu não tenho mágoa? Ela disse, pelo seu olhar. Eu observei o tempo todo o seu olhar. Eu acho que o senhor não sente mágoa. O senhor sente. Aí eu disse, não. Não, porque nada do que me aconteceu era pessoal. É uma luta, é uma causa, é um movimento coletivo. Né? Eu sequer sei nome de torturador. Aliás, eu nem vi, a não ser na primeira sessão de tortura em Juazeiro, né, que eu já nem recordo a fisionomia deles, eu não vi os que me torturaram. Né? Mas não tenho mágoa porque essa é uma causa, é uma luta. Né? Houve até um. Aí eu contei para eles, num momento que eu não tinha contado, uma ocasião no DOI-CODE aqui, no Recife, me levaram para a sala de tortura, capuz, algema, me amarraram na cadeira e ficou um silêncio por algum tempo. Até que eu vi o barulho da porta, entrou um cidadão, uma voz grave, e perguntou o meu nome, falando em inglês. What is name? Eu fiquei em silêncio. Ele perguntou 3 vezes. E eu imaginei assim, deve ser o que esse cara está querendo me impressionar. Quer se passar por um agente da CIA para aqui me impressionar. E eu fiquei quieto. Aí ele perguntou em português. Como é seu nome, cara? Aí eu disse, você já sabe que eu já estou preso aqui há muitos dias. E aí ele passou a falar comigo num bom sotaque carioca. E ele disse exatamente o seguinte. Ele disse, olha, vocês, estrategicamente, vocês serão vitoriosos. Vejam só. Não era um cara qualquer, esse aí. Não era um torturador qualquer. Né? Ele disse, então, o mundo caminha para o socialismo. Vocês vão vencer a guerra do Vietnã. Ainda estava em guerra o Vietnã. Então, estrategicamente, vocês vão vencer. Agora, taticamente, vocês estão derrotados. Você, seus companheiros, que estão aqui na minha mão, você, sua mulher, seus companheiros, só sairão vivos daqui se eu quiser. E fez uma fala nesse sentido e foi embora. Uma coisa inusitada. Né? E eu fiquei imaginando, esse cara veio me impressionar? Que porra é isso? Né? Então, é um pouco isso. Agora, pegando aqui, para afunilar aqui a minha conclusão, Não, 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 nem pense tá, nisso, que eu ainda tenho tanto que responder você. pegando aqui o mote da pergunta da garota do Colégio Nóbrega, né? E me fez lembrar agora esse diálogo não, essa fala desse torturador que tentou se passar por falando inglês, não é? O que eu tenho consciência, Alexandre, é de que a nossa geração viveu e vive ainda, os que estão vivos e que, de alguma maneira, continuam na luta pela liberdade, pela democracia, desejando um país, não é, soberano e, no meu ponto de vista, a caminho do socialismo, nós vivemos um período da história
muito pesado, mas também muito rico de ensinamentos. Eu contando eu e minha mulher, juntos nós temos 57 anos de militância, de namoro e de militância juntos. Né? São 57 anos de aprendizado. De aprendizado. Né? Aliás, ela entrou aqui fazendo sinal de que a delegação para o sítio sai já já. Mas então deixa Ao São João eu. da Família. Bom, primeiro eu transmito a ela os meus cumprimentos, né? E as minhas saudades, e os meus cumprimentos, basicamente os cumprimentos. Mas veja bem, Luciano, você, depois desse período, acolhendo inicialmente uma missão do partido, você passou um período na Assembleia Legislativa, você consolidou-se como dirigente partidário importante, né? Não só no Pernambuco, mas no país como um todo. Você depois chegou a ser vice-prefeito do Recife durante 4 oportunidades, que eu acho que foi a única pessoa na história do Recife que conseguiu essa proeza. E ao longo desse período, você, já na condição de autoridade, você conviveu com autoridades de outros poderes, especificamente poder militar, me refiro a ele. Em algum momento, mesmo que você não tivesse a preocupação de identificar alguém, você percebeu ter sido identificado com alguém que tinha tido um contato muito estreito com você no passado, hein? Não, contato estreito não. Mas eu tive manifestações, digamos assim, muito positivas. Em que sentido? Primeiro, é que a orientação do nosso partido, do PCdoB, o velho João Amazonas, dirigente histórico, dizia: sejamos criticados pelas ideias, jamais pelas atitudes. Sempre de relacionamento cordial com todas as correntes políticas. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu sempre me relacionei bem com destacados líderes da direita, ou da área conservadora, sem nenhuma dificuldade. Mas, por exemplo, numa solenidade da Federação das Indústrias, premiando experiências de gestão empresarial bem-sucedida, 2 destacamentos do Exército foram premiados pela excelência da gestão. E o Jorge Corte Real, que era o presidente à época, me deu a palavra, eu estava como prefeito em exercício, me deu a palavra para encerrar a solenidade. E eu aproveitei a oportunidade para mencionar na minha fala, falei o tempo todo como vice-prefeito, e aí, num determinado momento, eu disse: agora eu peço permissão, Jorge, para falar como militante da luta por um país soberano e tal e tal. Aí eu disse: eu quero dizer a minha satisfação pessoal de ver premiados 2 destacamentos do Exército Brasileiro. Porque na Assembleia Nacional Constituinte de 88, foi a bancada do meu partido, do PCdoB, que mais se destacou na defesa de um texto constitucional que valorizasse as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas são indispensáveis à soberania do país, para a preservação das nossas fronteiras, para a integridade do nosso território. E eu fui muito aplaudido. E entre os que aplaudiram, tinham muitos militares, oficiais fardados e outros à paisana. Quando terminou, que eu já ia... Aí tinha muitas mesas, que eram um coquetel. Eu fui cercado por militares. E eu me lembro que um deles, já um pouco mais idoso, e me cumprimentou e disse: nós bem sabemos quem é o senhor. E estamos sensibilizados com esse seu depoimento. Que não é meu depoimento pessoal, é a opinião do PCdoB, que as Forças Armadas... Uma coisa é a distorção do papel das Forças Armadas, como pode ser a distorção do papel de partidos, de todas as instituições. Uma coisa é a distorção, mas as Forças Armadas são indispensáveis. Né? Perfeito. Agora, só isso, né? Nunca tive nenhum sinal de alguém que dissesse: ó, eu prendi vocês. Isso nunca teve, né? Perfeito. Agora, Luciano, eu sei que você está aí com o seu tempo já exaurido, mas deixa eu fazer só a última perguntinha. Vê bem, nós estamos vivendo um tempo diferente. Né? Nós estamos vendo que todo mundo, todo o planeta,
a extrema-direita ela está se reoxigenando, ela está se regenizando. E não é diferente no Brasil. Nós tivemos a intentona de 8 de janeiro de 2023. Naquela ocasião, não foi apenas aquele episódio, mas nós sabemos também que muitas torres de transmissão de energia foram sabotadas. Houve o episódio que procurava inviabilizar a posse do presidente Lula. E a cada dia que passa, nós vemos nós vemos indicadores de que há um movimento organizado da extrema-direita para, quem sabe, inviabilizar a democracia no Brasil, e, se for o caso, voltar ao poder. E aí eu queria que você, na condição de, não só de quem sentiu na pele o efeito de um golpe, e com a experiência do domínio público que você tem, e que você comentasse um pouco este momento do Brasil e concluísse essa nossa conversa com uma mensagem àqueles que não viveram aquele episódio e que, por conta disso, ainda estão sendo presas fáceis num discurso baseado em fake news. Olha, Alexandre, primeiro eu penso que é muito oportuno você ter tocado nesse assunto, porque vários estudiosos desse fenômeno, uma onda de direita no mundo, né, e no Brasil, fazem referência aos anos 30 e o início dos anos 40, onde tinha havido a queda da Bolsa em Nova York e depois as condições econômicas que geraram conflitos que levaram à Segunda Guerra Mundial. É esse período também que viceja em várias partes do mundo o movimento fascista, o neofascismo, o nazifascismo, né? Corresponde aqui a um momento exato em que o sistema em crise, né? E não era uma crise qualquer, embora o sistema capitalista, segundo os estudiosos, é próprio dele crises cíclicas, mas era uma crise prolongada em que, naquele período, o sistema tinha pouco ou quase nada a oferecer. As maiorias, as multidões que precisam trabalhar, precisam ter remuneração, precisam ter condições de sobrevivência. Então, nessa situação de crise, né, aí é um momento oportuno para essas correntes, vamos chamar aqui de nazifascismo, ou neonazifascismo, como vários têm dito, elas ganharem corpo porque elas exploram o sentimento de perda, de frustração, de medo, né, de uma parcela da população. Aqui há estudos que mostram que o bolsonarismo se apoia em grande parte, né, no recrutamento de homens e mulheres de 45 anos em diante que tiveram seus planos de vida frustrados. E eles exploram os sentimentos, digamos assim, mais primitivos do ser humano. E aí geram essa situação. É o que acontece hoje no mundo. Né? Hoje no mundo, desde a crise de 2008, que o sistema não consegue, né, pegar um novo embalo. Né? E mais, com a Revolução 4.0 da tecnologia, né, etc., há cada vez mais exclusão social. Então, é um momento, digamos assim, fértil para esse tipo de pensamento, esse tipo de corrente vicejar. Não é uma coisa fácil, nem vai se encerrar em curto prazo. No Brasil, né, só na época de Plínio Salgado, né, é que a direita se dizia direita e tinha, digamos assim, dimensão de massas, tinha militância ampla. Agora, nesse período, não é, batizado do bolsonarismo, que ele próprio individualmente não é proprietário de ideias e de um pensamento que justifica uma corrente, mas é a referência, né? A direita que era antes, ninguém dizia eu sou de direita, eu sou um liberal, eu sou isso, sou aquilo, mas hoje em dia a direita se assume e com uma virilidade, né, e uma ferocidade muito grande. E com o advento da comunicação digital, há inclusive um livro que eu recomendaria a quem está nos assistindo, esqueço agora o nome do autor, é um professor pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro não está aqui porque eu prestei a um neto,
felizmente meus netos gostam de livro também, que é A Guerra Cultural e a Dialética do Ódio, né? Em que ele destrincha todo o conteúdo dessa corrente que não é capaz de dizer assim: Alexandre está equivocado. Vamos combater as ideias de Alexandre. O pensamento deles é assim: Alexandre está equivocado. Vamos destruir Alexandre. É o ódio disseminado. Então, não é uma coisa fácil. Não é fácil. É um período muito difícil, que também corresponde a um momento em que, no movimento pelo socialismo no mundo, é um período de busca e muito estudo, muita reflexão para identificar novos caminhos. Não se trata de querer repetir o que já passou, com acertos e erros. Me desculpem. Então, eu penso assim, que resistir é necessário. Eu faço da minha vida um ato cotidiano de resistência. Agora, resistir não basta o sentimento de revolta. É impossível resistir de maneira consequente hoje, abstraindo o debate, a troca de informações, de ideias, a formação de um pensamento avançado na sociedade brasileira. Por isso que esse tipo de conversa nossa aqui, né, e muitas outras atividades que são feitas, que colocam a primeiro plano a troca de ideias, o debate de ideias, hoje é absolutamente necessário. Se antes as pessoas iam para o interior, às vezes, na expectativa de, quem sabe, até enfrentar, de arma na mão, o regime discricionário, hoje é preciso, sobretudo, a luta de ideias, associada à paciência de ir para a base da sociedade, para conversar com as pessoas na base. Né? Conversar, ouvir, entender, trocar ideias e elevar o nível de consciência. É isso que nós precisamos hoje, mais do que nunca. Obrigado, Luciano. Luciano Siqueira, o seu depoimento, a sua participação na nossa série 64 mais 60, Voz da Resistência, é um ponto alto da nossa série. Eu agradeço bastante e até a próxima, né? Até uma próxima oportunidade. Nos encontraremos. Grande abraço. Até logo.